Vamos lá, gente. Enquanto o Giovanni tenta entrar, vou continuar falando com vocês da prova. Eu ainda não sei muito bem que dia que vai ser a nossa prova, ok? Mas ela deve ser entre a semana que vem e a próxima. Ah, que bom que funcionou, Giovanni. Então, a gente pode continuar agora. Então, vamos lá. Vai ser entre a semana que vem e a próxima. A gente vai ver. A escola vai mandar ainda direitinho as datas, tá bom? Mas vai ser nos próximos dias aí. Então, por isso que eu separei a nossa aula de hoje para uma aula de revisão, tá? Dessas 3 matrizes, que é o conteúdo da nossa prova. E vai ser matriz 14, 15 e 16, ok? Então, ó, vai ser os conteúdos que falam pra gente lá de ondas, né? Que é a introdução ondulatória, a matriz de introdução ondulatória. Que é aquela matriz que explica o que é uma onda e tudo mais, tá? E a classificação das ondas, quanto à natureza, quanto à direção de vibração e quanto à direção de propagação. A matriz 15, que fala sobre os elementos de uma onda, que foi o conteúdo que vocês tiveram mais dificuldade. Então, a gente vai dar uma revisão mais sobre ele hoje, porque o resto do conteúdo, ele é bem simples, né? Então, eu acho que, assim, vocês não tiveram, assim, tanta dificuldade nesses outros conteúdos. E, por último, a matriz 16, que fala sobre ondas luminosas. Ok? Então, o conteúdo da nossa avaliação intermediária vai ser esse. Na próxima semana, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre ondas luminosas, que a gente vai falar sobre a cor dos objetos, ok? E aí, depois disso, a gente vai falar sobre ondas sonoras, tá? Que são um outro tipo de ondas aí que é bem importante, que a gente utiliza muito no dia a dia. Bom, eu tenho que corrigir hoje, eu vou corrigir também aquela atividade que eu passei, né? Que foram aquela atividade elementos de uma onda 2, ok? Então, a gente vai corrigir ela também. Deixa só eu abrir ela aqui. Para a gente corrigir. Tem algum conteúdo, pessoal, que vocês têm dúvida, alguma pergunta sobre o conteúdo mais específica, assim? Tá, Aline, eu vou falar sobre isso, que a gente vai corrigir a atividade aqui, eu só tô esperando ela abrir, e aí a gente vai fazer a correção, tá bom? E aí a gente tira essas dúvidas que ficaram sobre isso. E aí foi justamente por causa disso que eu fiz essa segunda atividade sobre elementos de uma onda, tá certo? Esperem só um minutinho abrir aqui que a gente já vai falar sobre isso. Bom dia. Elementos de uma rota 2. Bom dia. Isso. Período e frequência mesmo que vocês estão tendo mais dificuldade aí. Mas isso é comum, tá? Não é uma coisa. É a primeira vez, né, esse ano que a gente está falando sobre fazer conta, então é realmente comum, assim, é esperado que vocês tenham um pouco mais de dificuldade, tá? Bom, pessoal, primeira coisa sobre isso daqui, ok? A gente tem só 28 pessoas assistindo a aula, numa turma de 40 pessoas, né?
Então, assim, tem poucas pessoas assistindo a aula. Outra coisa, só 26 pessoas fizeram essa atividade de elementos de uma onda, ok? Então, assim, pessoal, pouquíssimas pessoas fizeram, então vocês precisam realmente começar a fazer mais as atividades, ok? Essas atividades, elas valem ponto. Eu mandei a atividade, está lá na unidade de aprendizagem, tá no roteiro, então, assim, essa é da semana retrasada que poucas pessoas fizeram, e aí depois eu corrigi uma parte dela e passei a outra parte dela para essa segunda atividade de semana passada. E mesmo assim, quase metade da turma só que fez, ok? Então, assim, pessoal, vocês precisam começar a prestar um pouco mais de atenção, se organizar melhor para fazer essas atividades, tá bom? Então, vamos começar, vou fazer a correção dela, porque ela vai ser uma ótima revisão para a prova, tá? Então, assim, pessoal, tentem se organizar mesmo, porque eu falei sobre isso com vocês na semana passada, sobre essa atividade. Eu mandei mensagem para vocês falando dela, então vamos tentar se organizar agora aí para poder fazer essas atividades, tá bom? Então, olha só. Questão 1. Bom, primeira coisa, vocês estão vendo a minha tela, né? Tá tudo certinho aí. Sim. Tá. Então, olha só. A primeira questão tinha que uma imagem com duas ondas representadas, e aí ele queria saber a primeira aqui, qual dessas duas ondas transporta mais energia. Ok? Então, olha só. Como a gente viu, a questão do transporte de energia por uma onda está relacionada com a amplitude dessa onda. Ok? Então, quanto maior for a amplitude da minha onda, mais energia essa onda vai estar transportando. Então, vamos passar ela para cá. E vai ficar mais fácil de a gente observar. Olha só, nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o ponto de equilíbrio da minha onda. Ok? Então, olha só, a gente tem aqui a onda de cima. Pessoal, eu não vou conseguir ver o chat por enquanto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ligar o microfone para perguntar pelo microfone mesmo, tá? Então, olha só. A gente tem aqui, ó, as cristas da minha onda, né? Que é o ponto mais alto. E o vale da onda. Ó, e a gente vê que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos aqui entre a crista e o vale, ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O ponto de equilíbrio, pessoal, vai estar aqui, ó, exatamente entre a minha crista, no meio entre a minha crista e o meu vale. Então, ó, se a gente pensar que cada quadradinho desse tenha 1 centímetro de altura, a gente vai ter aqui que a amplitude da minha onda vai ser de 2,5 centímetros, ok? E aí vamos pensar na onda de baixo. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 quadrados também. Então, o ponto de equilíbrio dela vai estar exatamente aqui nesse ponto. E a amplitude dessa minha segunda onda aqui vai ser também de 2,5 centímetros. Então, olha só, se a amplitude das duas ondas é a mesma, isso significa o quê? Que elas transportam a mesma quantidade de energia. Ok? Então, respondendo a letra A aqui, qual delas transportam mais energia? Elas transportam a mesma quantidade de energia. Ok? Porque a amplitude delas é a mesma. B.
Qual delas possui maior comprimento de onda? Então, vamos voltar aqui e olha só. A gente viu na última aula que a gente tem 3 formas de determinar o comprimento de onda da onda, ok? Que vai ser a distância entre duas cristas. Aqui. É o meu lambda, ok? A distância entre 2 vales também vai ser o meu lambda. E essa oscilação completa da minha onda que a gente está vendo. Aqui, ó. Ela sair do meu ponto de equilíbrio. Aqui. Ok? Passar por uma crista, passar por um vale e voltar para o meu ponto de equilíbrio aqui. Então, essas são as 3 formas que eu tenho de determinar qual é o comprimento de onda da minha onda. Ok? E aí, vocês vão escolher dessas 3 formas, pessoal, a que vocês acharem mais fácil, ok? Vocês não precisam fazer isso das 3 formas, analisar as 3. Vocês vão apenas escolher a que vocês acharem melhor, ok? E se a gente olhar, olha só, vai sempre dar o mesmo tamanho. Então, ó, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. Sempre 4 quadradinhos. Então, se a gente pensar aqui, ó, que cada quadradinho desse vale 1 também, o comprimento de onda aqui de cima vai ser de 4 centímetros. Ok? Para a onda de baixo, a mesma coisa. Distância entre duas cristas aqui, ó, vai dar o meu comprimento de onda. E aí, nesse caso, o meu comprimento de onda vai ser de 2 centímetros, ok? Então, isso significa o quê? Que a onda de cima tem um comprimento de onda maior do que a onda de baixo, ok? E aí, isso é a resposta da letra B. Qual das duas possui maior comprimento de onda? A de cima possui um comprimento de onda maior do que a de baixo. Ok? Bom, questão 2. Explique o que é uma onda. Isso, pessoal, tá lá na primeira matriz sobre ondas, ok? Em que a gente viu aqui, ó, que a definição de onda, né, o termo onda é aplicado para descrever fenômenos de propagação de uma deformação. Uma onda, ao se propagar, transporta energia sem transportar matéria, ok? Então, ondas, em geral, pessoal, é uma perturbação que eu causo no meu meio, no meu espaço, ok? E essa propagação, ela vai se movimentar ali pelo meu meio, transportando energia sem transportar matéria, ok? E daí vem a diferença que a gente tem entre aquelas ondas do mar e uma onda no conceito físico. Quando a gente vê aquelas ondas no mar, que elas estão transportando água, elas levam água, principalmente quando elas estão mais próximas da areia, fisicamente aquele conceito de onda está errado. Por quê? Porque ali a onda ela está transportando matéria, ok? Já para a física, uma onda é uma perturbação no meio que não transporta matéria, vai transportar apenas energia, ok? E aí um exemplo disso é o seguinte, se a gente for para uma região mais funda do mar, e a gente ficar parado e uma onda passar pela gente, a gente percebe o quê? Que a gente faz esse movimento de subida e descida acompanhando a onda, mas a gente fica parado no mesmo lugar, ok? A diferença é que no mar a gente tem correnteza, quando a onda ela fica mais próxima da areia, né? Essa onda quebra porque a profundidade diminui. Então, assim, quando a gente pensa em física, uma onda é uma perturbação no meio que se propaga transportando energia sem transportar matéria. Ok? Então, essa é a definição de onda. Questão 3. É uma questão que para a gente preencher, né, as lacunas. Então, olha só. As ondas mecânicas no interior de meios fluidos. Quando a gente pensa em meios fluidos, a gente está pensando na água, por exemplo.
Então, uma onda mecânica na água, ela vai ser uma onda transversal, já que ela vai se movimentar na água, vibrando em uma direção que ela é perpendicular à direção de propagação da onda, ok? Então, nesse caso aqui, é uma onda transversal. As únicas mecânicas no interior de meios sólidos, nesse caso, essas ondas vão ser longitudinais, ok? Porque elas vão se propagar e vibrar na mesma direção. As ondas luminosas propagando-se no espaço livre entre o Sol e a Terra são ondas transversais. A gente viu que ondas eletromagnéticas são sempre transversais, ok? Sempre. E aí, então, olha só, a resposta aqui vai ser a letra E. Tá bom? Então, para essa daqui, para a questão 3, a resposta é a letra E. Questão 4. Boa tarde, meninos. Vocês estão meio atrasados, hein? Vamos lá, ó, essa daqui. Ele quer que a gente determine a amplitude e o comprimento de onda dessa onda que está representada na figura. Então, olha só, essa onda aqui, ela está representada num gráfico aqui, ó, em que o eixo Y está sendo dado em metros e o eixo X também em metros, ok? E aí, ó, a minha amplitude vai ser a distância entre meu ponto de equilíbrio e o ponto máximo. Então, a minha amplitude aqui vai ser de 0,2 metros, ok? E o meu comprimento de onda? Distância entre dois vales. Se a gente olhar pelo gráfico aqui, ó, vai dar exatamente aqui no meu 12. Então, meu comprimento de onda lambda vai ser igual a 12 metros, ok? Pessoal, como quando vocês forem fazer a prova, eu tô pensando nisso aqui agora, tá? Vai ser difícil de vocês escreverem essa letra. Vocês podem escrever aqui para mim, por exemplo, assim, ó. Escrevam mesmo, tá? Comprimento de onda igual a 12 metros. A amplitude, vocês podem colocar só que A é igual a 0,2 metros, tá? Porque aí vocês ganham tempo. Mas se vocês quiserem, vocês podem também escrever lá. Amplitude igual a 0,2 metros, tá? O que vocês acharem melhor de escrever. Mas o comprimento de onda, como o lambda aqui não é uma letra que seja fácil de vocês digitarem, vocês podem só escrever comprimento de onda, tá bom? Só para não gerar nenhuma confusão para vocês. Não, Davi. Peraí, que eu vi que tô perdendo perguntas aqui. Tá. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Bom, a amplitude é o seguinte: é a distância que a gente tem entre o ponto de equilíbrio e o ponto máximo da minha onda. Então, é essa distância aqui, ok? Ou então, a distância entre o meu ponto de equilíbrio e o meu ponto mínimo, tá? Então, a amplitude vai ser essa distância aqui, de 0,2. Tanto para cima como para baixo. Então, minha amplitude é 0,2 metros. Ok? O comprimento de onda, como a gente viu,
Vai depender de cada situação. A distância entre dois vales, a distância entre duas cristas, ou uma oscilação completa, que é ela sair do meu ponto de equilíbrio, passar por uma crista, passar por um vale e voltar, ok? Então, qualquer situação que eu medir aqui vai sempre dar os meus 12 metros para essa situação, para essa onda aqui, ok? Eu não entendi aqui a questão que você perguntou sobre dividir por 2, mas se você tiver, você entendeu com a explicação? Porque eu não entendi sua pergunta, mas se tiver respondido, tá tudo bem. Vamos lá, Sofia, por que que aqui a letra E? Olha só, quando a gente está falando de fluidos, né? Por exemplo, uma onda se propagando na água, as moléculas dela vão vibrar sempre perpendicular à direção em que a onda está se propagando, ok? Então, a gente tem uma onda que é uma onda transversal. Em meios sólidos, quando a onda se propaga ali, ela não vai vibrar em direção perpendicular, ela vai vibrar na direção, na mesma direção de propagação, ok? Já que nos sólidos, as moléculas ali, elas estão mais próximas umas das outras, mais presas umas às outras. Então, o movimento, nesse caso, ele não é tão livre. Então, as partículas não fazem esse movimento de subida e de descida, ok? Então, nesse caso, a gente tem ondas que são ondas longitudinais, ok? E, por último, a gente está falando ali de ondas luminosas. As ondas luminosas, gente, elas são ondas eletromagnéticas, ok? Como a gente viu na última matriz. E como as ondas eletromagnéticas, elas são sempre transversais, ok? Toda onda eletromagnética é uma onda transversal. As ondas mecânicas, elas podem ser tanto longitudinais como transversais. Já as eletromagnéticas são sempre transversais, tá bom? Davi, tem mais questão falando sobre isso? Ok? Tem essa daqui que fala mais sobre essas coisas. Então, se você não tiver entendido, a gente fala de novo sobre isso aqui. Então, olha só. Essa questão aqui. Ó, ele me fala o seguinte. Sabendo que a onda representada na figura abaixo demora 10 segundos para completar uma oscilação completa. Então, olha só, pessoal. Ele me falou o quê? Essa onda aqui, ela demora 10 segundos para fazer uma oscilação completa. E como a gente viu lá, essa é justamente a definição de período de uma onda, né? O período da onda é o tempo em que ela demora para completar uma oscilação aqui, ok? Então, significa o quê? Que o período da minha onda é igual a 10 segundos, ok? Então, essa é a primeira informação que o exercício me dá. Fala o seguinte: sabendo que uma onda representada na figura abaixo demora 10 segundos para completar uma oscilação completa, determine. Letra A, o período da onda. Então, o período é justamente essa questão aí do tempo para completar essa oscilação completa. B, a frequência de oscilação da minha onda. Bom, a gente viu que frequência é igual a 1 sobre o período, ok? Então, a frequência da minha onda aqui vai ser de 1 dividido por 10. Então, 1 sobre 10 Hz. E aí, a gente pode colocar a frequência também da seguinte forma, que 1 dividido por 10 é 0,1. Então, 0,1 Hz, ok? Então, olha só. Isso aqui significa o quê, gente? Que a minha onda, ela demora 10 segundos para fazer uma oscilação completa, fazer todo esse movimento de oscilação aqui, ok? Que é esse movimento que a gente está vendo aqui, ó. Sair daqui e chegar até aqui, ok? Ou então,
sair daqui e chegar até aqui, ok? Que é o que, pessoal? É esse fato de a onda, ela completar um comprimento de onda todo, ok? Então, isso é o tempo que ela demora para fazer tudo isso aqui, ok? A frequência é quantas vezes ela faz isso em um intervalo de tempo. Então, se ela demora 10 segundos para fazer tudo aquilo ali, significa o quê? Que em 1 segundo ela não vai conseguir completar uma oscilação. Então, por isso que esse valor vai ser menor do que 1. Como assim, Júlia? Calma aí, deixa eu ler aqui as conversas. Tá. Na questão anterior, eu dividi por 2. Ah, tá. Entendi o que você falou agora, Davi. É porque é o seguinte. Vamos voltar lá na questão anterior. Nesse caso aqui, olha só. Por que a gente dividiu por 2? Porque nessa questão aqui, eu não tenho valores, ok? E eu não tenho o meu ponto de equilíbrio marcado. Então, nesse caso, eu dividi por 2 para mim poder marcar o meu ponto de equilíbrio, para poder determinar qual vai ser a amplitude da minha onda. Então, olha só, a minha onda aqui, ela vai desse ponto até esse ponto, certo? O meu ponto de equilíbrio é exatamente a metade dessa onda. Então, por isso que eu dividi por 2 aqui. Porque aí, olha só, eu consigo achar o meu ponto de equilíbrio. Porque, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, o meu ponto de equilíbrio fica exatamente aqui no meio. Ok? Então, agora eu entendi o que você estava falando sobre dividir por 2. Então, aqui, eu dividi por 2 por isso. Ok? Para mim poder determinar aonde fica o meu ponto de equilíbrio para saber qual é a amplitude da onda. Já que a amplitude vai ser essa distância entre o ponto mais alto e o ponto de equilíbrio, ou a distância entre o meu ponto mais baixo e o ponto de equilíbrio, ok? E a amplitude, gente, nesses dois casos aqui, ela possui valores iguais, ok? Já nesse caso desse exercício aqui, olha só. A gente tem o meu ponto de equilíbrio já marcadinho aqui, que é o ponto de equilíbrio da minha onda, ok? Ele já está determinado. E aí, então, eu já tenho a distância aqui entre o meu ponto de equilíbrio e o ponto mais alto, que é de 0,2. Tá certo? Para essa daqui, olha só. Para esse exercício que a gente está fazendo aqui agora, a mesma coisa. Eu não tenho meu ponto de equilíbrio marcado. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar esse ponto de equilíbrio. Então, ó, eu tenho aqui o ponto mais alto da minha onda e aqui o ponto mais baixo da minha onda. Então, a gente determina que o meu ponto de equilíbrio, ele tá aqui. Ok? E aí, a gente consegue determinar a amplitude da minha onda. Que a gente vê aqui, ó, tanto olhando para cima como olhando para baixo, a minha amplitude vai ser de 2 centímetros, porque são 2 quadradinhos. Acho que agora deu para entender melhor, né? Isso mesmo, a gente divide por 2 para encontrar o meu ponto de equilíbrio. Ok? Então, a gente já viu o período dessa onda, a frequência dessa onda, a gente viu a amplitude da onda aqui agora, e aí ele quer que a gente determine o comprimento de onda. Ok? E aí, olha só, o comprimento de onda a gente vai determinar aqui, ó, como sendo a distância entre duas cristas. E aí a gente vai contar, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, não é? Só que cada quadradinho, tá me falando aqui, ó, que cada quadradinho desse tem 2 centímetros. Vale 2 centímetros. E não, então, meu comprimento de onda aqui vai ser 8
vezes 2. Minha amplitude, meu comprimento de onda vai ser de 16 centímetros, ok? E aqui, vamos lá. Talvez isso tenha confundido vocês. Nos outros exemplos que a gente fez, vamos pensar na amplitude, ó. A amplitude aqui vai ser o quê? 2 quadradinhos, ok? Então, minha amplitude vai ser 2 quadradinhos vezes 1 centímetro, já que o meu quadradinho aqui vale 1 centímetro. Então, minha amplitude vai ser 2 centímetros. Ok? E aí, o meu comprimento de onda aqui eu multipliquei por 2 por causa disso aqui, ó. Que vale 2 centímetros. Ok? Isso. Então, meu comprimento de onda vai ser 16 centímetros. Pessoal, deu para entender? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre esse exercício? Porque esse exercício foi daquele conteúdo que vocês tiveram mais dificuldade nas últimas aulas. O restante do conteúdo é bem teórico. Ok? Eu acho que tem mais um exercício sobre isso. Aqui, tem sim. Tem mais um exercício para a gente corrigir. Que é esse daqui, ó. Que ele quer saber o comprimento de onda dessa onda aqui. Ok? Então, olha só. Nesse caso aqui, pessoal, para a gente determinar o comprimento de onda, vai ser um pouquinho diferente dos outros. Por quê? Nos outros, eles me davam aqui, ó, já a questão dos quadradinhos, ok? Para a gente determinar o comprimento de onda nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? Olha só, ele me fala que a distância aqui entre esse ponto e esse ponto é de 30 centímetros. Certo? E aí, olha só, cada divisão dessa daqui vale 30 centímetros, ok? E aí, então, olha só, para a gente poder determinar aqui o nosso comprimento de onda, de novo, vocês vão escolher se vocês querem determinar como a distância entre duas cristas, a distância entre dois vales, ok? Ou a onda sair do ponto de equilíbrio, passar por um vale, passar aqui, passar por uma crista e voltar para o meu ponto de equilíbrio, ok? E aí, olha só, tudo isso vai sempre dar o mesmo tamanho, porque olha só, se eu pegar aqui de crista a crista, eu vou ter, ó, 4 divisões dessa daqui. 1, 2, 3, 4. Se eu pegar de vale a vale, mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. E se eu pegar dessa outra forma aqui, ó, a gente vai ter de novo. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, de qualquer forma que eu pegar, eu vou ter sempre 4 partes dessa de 30 centímetros. Então, meu comprimento de onda aqui vai ser de 30 vezes 4. Então, meu lambda vai ser de 120 centímetros. Ok? Então, olha só. O que vai mudar de um exercício para o outro vai ser sempre o quê? A forma como ele vai te dar essa informação. Mas o comprimento de onda é sempre a mesma coisa. Ok? Bom. Deu para entender bem agora, gente, essa questão aí do comprimento de onda, essas relações? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Que bom. Bom, tirando isso, agora vamos ver os conteúdos que a gente tem aqui nas outras matrizes. Ó,
Então, a primeira matriz fala sobre isso. A segunda matriz foi essa matriz sobre elementos de uma onda, ok? Que vai falar pra gente aqui, ó, sobre amplitude, a velocidade, frequência, período, comprimento de onda. E aí a gente tem nessa matriz aqui uma revisãozinha, ok? Da classificação das ondas, que a gente tem quanto à natureza, que a gente tem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas ondas que precisam de um meio material para se propagar, ok? As ondas eletromagnéticas são aquele tipo de onda que elas podem se propagar no vácuo, certo? Então, a diferença entre elas é essa. Ondas mecânicas precisam de um meio material e as ondas eletromagnéticas, elas se propagam em meio material, mas elas também se propagam no vácuo. Quanto à direção de propagação dessa onda. A gente tem ondas unidimensionais, que são aquelas ondas que se propagam em uma única direção, ok? Que é o caso que a gente tem aqui, ó, de ondas em uma corda, ok? Então, são ondas que se propagam em uma única direção, que é esse tipo de onda que a gente olha aqui quase todos os exercícios, né? Então, elas vão se propagar em uma única direção. A gente tem ondas que são ondas bidimensionais, que são aquelas ondas na superfície da água, por exemplo, né? Que a gente tem a imagem dela aqui. Uma onda bidimensional, ela está se propagando em duas direções, que é a direção ali da superfície da água. E a gente tem ondas que são ondas tridimensionais, que é, por exemplo, o exemplo da luz. A luz, ela se propaga em todas as direções, então ela se propaga em três dimensões, isso tridimensional. Ok? E por último, a gente tem a classificação quanto à direção de vibração da minha onda, que vai falar aqui. Bom, minha onda, ela vai se propagar em uma direção e vai vibrar em uma direção que é perpendicular a essa. Ok? E as ondas longitudinais são ondas que se propagam ali na mesma direção em que elas vibram. Ok? Essa questão de determinar comprimento de onda, período e frequência vai cair sim, tá, Matheus? Que foi isso que... Ah, não, na prova de recuperação não, Matheus. A prova de recuperação é só até a matriz... Deixa eu só conferir aqui, mas a prova de recuperação eu acho que é só até a matriz 13, tá? Deixa eu só olhar aqui direitinho no conteúdo da prova de recuperação, que eu já te respondo. Enquanto isso, vamos continuar. Então, pessoal, tranquilo aqui a matriz 14? A matriz 15 foram todos esses conteúdos que a gente revisou, né, na correção dos exercícios, que é sobre as características da onda. E a matriz 16 é a que fala sobre ondas luminosas. E aí, as ondas luminosas, a gente tem aqui gente falando basicamente sobre a luz, né? A luz, ela é uma onda eletromagnética, ok? Ou seja, ela se propaga, ela vibra em uma direção perpendicular à direção que ela se propaga. É uma onda tridimensional e transversal, tá ok? A gente viu também a questão aqui dos feixes luminosos, né? Que eles podem ser divergente, paralelo ou convergente. A gente viu a questão das fontes primárias de luz. O que é uma fonte primária de luz, pessoal? É uma fonte de luz que emite luz própria. Então, o nosso Sol, por exemplo, ele é uma fonte de luz primária.
ok? Porque ele emite luz própria. Uma lâmpada, quando a lâmpada está acesa, ela é também uma fonte de luz, ok? Primária, porque ela emite luz própria. Já uma fonte de luz secundária, ela não emite luz própria. A única coisa que ela vai fazer é o quê? Refletir a luz que ela recebe de algum outro corpo. E aí, exemplos disso é, por exemplo, a nossa Lua. A Lua, ela não emite luz própria. Ela simplesmente reflete a luz do Sol que chega até ela. A lâmpada, quando ela está apagada, ela também é uma fonte de luz secundária, ok? Porque ela, nesse caso, ela não vai mais emitir luz própria, ela vai simplesmente refletir a luz que chega até ela. Então, a diferença entre fontes de luz primária e secundária vai ser essa daí. Ok? Matheus, aqui, ó. A matéria da prova de recuperação é só até introdução ao ondulatório, ok? Só até a matriz 14. Então, essa questão desses cálculozinhos que a gente viu aí, de comprimento de onda, frequência, essas coisas não caem na prova de recuperação. Tá bom, pessoal? A prova de recuperação é só até a matriz 14, que é só até essa matriz que fala sobre classificação de ondas. Tá? A prova intermediária é da 14 em diante. Então, cuidado aí para vocês não se confundirem nisso daí. Bom, outra coisa que a gente viu aqui foi essa questão. O Toro hoje está agitado, pessoal. Então, olha só. A gente viu também sobre o tamanho das fontes luminosas, né? Que é pontiformes e fontes extensas. E, por último, sobre aqui os meios de propagação, que são meios transparentes, translúcidos e opacos. Bom, o conteúdo da prova é basicamente esse, tá certo? A parte mais difícil, digamos assim, é exatamente essa que a gente fez essas duas listas de exercícios sobre comprimento de onda, período e frequência, tá? E aí, então, a gente ainda vai ter aula antes da nossa prova. E a gente ainda tem aula da semana que vem, provavelmente antes da data da nossa prova. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa assim, vocês podem me mandar por e-mail ou a gente tira na próxima aula da semana que vem. Ok? Bom, pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum conteúdo, algum conceito que vocês não tenham entendido direito? Fernando, não tem problema, tá? Essas coisas realmente acontecem aí, quando a gente está usando aparelhos eletrônicos, eles realmente, bateria é uma coisa que realmente acaba, então não preocupa não. Mas se você tiver perdido alguma coisa que você tem dúvida, é só você dar uma olhada no vídeo depois, tá? Eu vou postar ele lá na playlist da turma de vocês no YouTube, tá? Pessoal, olha só, quem ainda não fez a atividade, a data de entrega dela era até dia 21, e como eu falei, olha só 26 pessoas fizeram, ok? Então, assim, se organizem aí para poder fazer as próximas, ok? Essa eu já fechei, porque eu já preciso já ir contabilizando quem fez. Então, vão se organizando melhor para fazer isso, tá? E outra coisa, bem lembrado, essa semana tem diagnóstica, ok? A atividade diagnóstica, ela é para ser feita até segunda-feira, tá? A diagnóstica ela é dessa semana, então como eu passei ela essa semana, ela é para ser feita até segunda-feira. Deixa eu só conferir aqui, tá? Eu vou dar uma conferida aqui na data de entrega dela, mas tá lá na unidade de aprendizagem, tá no roteiro, tudo bonitinho, tá certo? Mas ondas luminosas.
Mas eu acho que é isso mesmo, pessoal. Até segunda-feira de ondas luminosas, tá? Então, vocês têm essas atividades para fazer e não se esqueçam de fazer, tá certo? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, mais nenhuma dúvida, a gente termina a aula aqui e até quinta-feira da semana que vem, tá bom? Tchauzinho, pessoal.